Bem-vindos ao Tibira, onde a ancestralidade se encontra com o presente e a coragem dança de mão dadas com a diversidade. Aqui, cada história indígena LGBTQIA+, é como um rio. Corre entre pedras antigas, carrega memórias, resistências e sonhos que se recusam a ser esquecidos. Hoje, vamos caminhar juntos com essa correnteza de vida e coragem, juntos com Danilo Tupiniquim, que vai nos contar sobre amor, luta, identidade e, claro, aqueles momentos que só a vida na aldeia consegue nos dar, com risadas no caminho sempre que possível. Danilo, seja bem-vindo ao Estúdio Roça, ao Tibira. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, muito obrigado. Espero poder contribuir e que a gente possa fomentar um debate bastante proveitoso, né? E que as pessoas também consigam entender um pouco da nossa luta, entender sobre a pauta e mais sobre quais são as nossas demandas. E enquanto a gente não parte para as perguntas, vocês que estão nos ouvindo, eu tenho um desafio. Qual parte da sua história merece ser contada? Se quiser, manda uma mensagem aqui pra gente, um áudio, um vídeo, uma mensagem de texto. Se não der para entrar nesse programa, pode entrar no próximo Tibira. Pode ser um áudio curto, um vídeo, um momento, um texto, algo que você julgue que seja legal passar aqui, um recado talvez. Bom, vamos lá. Danilo Tupiniquim é indígena do povo Tupiniquim, natural do Espírito Santo. Ele é assessor internacional da APIB e cofundador do coletivo Tibira, que atua na visibilidade e no acolhimento de indígenas LGBTQIA+. Ele é graduado em Ciência Política pela UNB e especialista em agentes públicos. Possui formações complementares em Direito das Políticas Públicas e Direito Eleitoral. Ele atua também como pesquisador no Instituto de Políticas Relacionais e no Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas da UNB, desenvolvendo pesquisa sobre justiça de transição para povos indígenas. Tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, tem publicações em coletâneas sobre sexualidades indígenas e políticas estatais para povos indígenas em isolamento, além de ampla participação em encontros e congressos nacionais e internacionais sobre os direitos, gêneros, meio ambiente e justiça climática. Danilo, vamos começar conhecendo um pouquinho você. Conta pra gente quem é você, de qual povo, da onde vem, para onde vai e como você se descobriu LGBT. Até eu me impressionei com essa introdução sobre mim. Então, eu sou do Espírito Santo, né, de uma comunidade indígena chamada Caíras Velha. Vim para Brasília com 17 anos, quando eu ingressei dentro da Universidade de Brasília, né? E dentro do meu contexto indígena, de comunidade, a pauta LGBT não é algo que é discutido, né? Então, eu vim para cá sem nenhum entendimento sobre questões de gênero e sexualidade. Quando eu chego aqui dentro da universidade, principalmente, a gente passa a ter acesso a diversos tipos de debate e a questão de gênero e sexualidade foi uma delas, assim, e foi quando eu passo a entender sobre essas questões de dissidências sexuais e de gênero e começo a me entender enquanto uma pessoa gay. Eu sempre fui muito certo sobre mim, mas nunca entendi sobre as relações de gênero e sexualidade. Quando eu entro dentro da universidade, eu passo a ter acesso a esses debates e é quando eu me entendo. O processo de eu me assumir para as pessoas foi muito interessante, porque já parte desse momento em que eu empresto a minha imagem para começar a debater sobre esse assunto, né? A primeira vez que eu falei sobre questão de gênero e sexualidade foi para uma entrevista do G1, que eu falo sobre os impactos da colonização e do cristianismo dentro das comunidades indígenas e como isso impactou dentro da questão das relações de gênero e sexualidade. E, a partir desse momento, a minha mãe sabe, as pessoas da minha comunidade sabem, enfim, e vira todo um murmurinho, sabe, porque tem uma questão muito grande que é a gente falar sobre isso e virar alvo de mais um tipo de preconceito, né? Que a gente, enquanto povos indígenas, cotidianamente passa por diversas violências e quando a gente assume uma outra pauta, então a gente acaba sendo alvo disso, né? Então, minha comunidade também
passou por esse processo e de chegar até momentos deles pedirem para parar de falar sobre esse assunto. Mas, enfim, eu acho que não era o momento, né? Porque se tem um passo que a gente incomoda sobre alguma coisa é quando a gente, pelo menos a partir do meu entendimento, é que a gente está num caminho certo e que a gente está dando um passo inicial de incomodar e cobrar por respostas, por políticas, né? E quando eu passo a debater sobre isso, e aí eu conto para minha mãe e a gente conversa depois dessa reportagem, é muito interessante, porque a minha mãe sempre foi livre assim de preconceitos relacionados a isso, e eu acho que fortaleceu muito assim a nossa relação enquanto mãe e filho, porque eu me senti mais à vontade de conversar com ela sobre os assuntos. Então foi mais ou menos isso, assim, foi já externando para o público assim mesmo, e para minha mãe, para minha comunidade, mas que eu agarrei essa pauta, agarrei essa discussão como uma luta de vida que eu sei que me impacta diretamente enquanto um corpo LGBT e também sei que vai trazer frutos, né, para outras pessoas indígenas LGBTs. Uau! Danilo, se você pudesse se apresentar em uma palavra só para o mundo, qual seria? E talvez um emoji também, para dizer sobre a sua vida hoje. Qual seria? Eu acho que, assim, eu não sei se isso encaixa tanto, mas talvez resiliência, né? Porque eu acho que meu processo, assim, desde que saio da comunidade, vem para cá e minha história de vida muda completamente, né? Acessando oportunidades que até mesmo dentro da universidade eu consegui. É, é muito, vamos dizer, de que as pessoas possam se inspirar, sabe? Porque, enfim, foi um processo muito doido, assim, para chegar na universidade, foi muito difícil, mas que eu consegui, sabe, de alguma forma, me formar e tudo mais, algo que era, tipo, o meu único sonho de vida. Eu, enfim, quando eu me formo, acaba nem conseguindo mais. Tá, e agora o que eu faço? Mas foi muito interessante, assim, com o emoji. Hum, eu não sei. Não sei, não sei. Adoro vários emojis. Deixa eu ver. Eu não faço ideia. É muito, muito legal estar ouvindo um pouco mais sobre a sua trajetória, né? A gente trabalha junto, assim, e às vezes na correria do dia a dia a gente nem conversa muito sobre essas coisas, né? Mas eu sempre vejo você como uma inspiração, assim, realmente, porque você é um dos fundadores do Coletivo Tibira, né? Tem essa luta pela causa LGBTQIA+ indígena, então é uma inspiração, assim, para mim e garanto que para muitos jovens indígenas. Bom, Danilo, vamos falar um pouquinho de sentimentos? Qual foi o momento em que você se sentiu mais acolhido e amado dentro da sua comunidade nesse processo? Eu acho que eu tô nesse momento, assim, desde quando eu me formei dentro da Universidade de Brasília, eu senti que eu conseguia contribuir mais, assim, para dentro da minha comunidade, seja produzindo relatórios, enfim, tudo que eles pediam para mim, mas também atuando dentro da APIB, né, enquanto organização do movimento indígena, e também articulando diversas lideranças para participarem de agendas e também escrevendo projetos para dentro das comunidades e dialogando mais com as lideranças, tendo um reconhecimento da própria comunidade a partir da minha importância, né, de contribuir também para lá. Eu acho que eu me encontro nesse momento, assim. Legal. E o maior desafio que te fez crescer e resistir, mas que hoje você olha e ri ou chora de emoção? Que me fez crescer e desistir? Um desafio ou uma dificuldade? Eu acho que o processo de me mudar para cá mesmo, para Brasília, eu acho que foi um baque assim para mim, porque também foi a primeira vez que eu saio do meu estado, e eu venho sozinho, né, sem nenhum lugar para morar, inclusive. Mas eu acho que foi esse processo assim de me conhecer também, de saber que eu consigo superar meus limites e de saber também que eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, eu não vejo que as coisas conseguem me fazer desistir facilmente, assim, mas que eu gosto de agarrar desafios e provar que eu dou conta. Que legal. E como a sua ancestralidade influencia a forma como você ama e como você vê o mundo? Eu acho que
Na minha formação, a minha formação me proporcionou a ter um olhar muito crítico no âmbito da ciência política mesmo. E aí eu olho para dentro da minha realidade a partir desse olhar também, entendendo o meu contexto, entendendo a minha vivência, né? E tendo esse olhar crítico para dentro desses espaços. Ahn, eu esqueci. É, como a ancestralidade influencia a forma como você ama e vê o mundo. Ah, sim. E aí, quando a gente passa a se entender enquanto um corpo dissidente, né, enquanto uma pessoa LGBT, e que sofre uma violência dentro da comunidade também, que a gente sabe que as comunidades estão propícias, propensas a reproduzir as violências, né, estruturais, coloniais, porque vários povos sofreram a colonização de diversas formas, né? Então, as relações sociais, as relações humanas e as relações amorosas também vão ser impactadas de alguma forma. Então, quando eu olho para dentro da minha comunidade, que foi um espaço que reproduz esse tipo de violência e que, por muitas vezes, também fez com que eu me sentisse o errado, o estranho e tal, isso impacta de alguma forma nas relações, até mesmo do tipo de pessoa que você vai ser, muito mais retraída ou não. Então, isso é uma questão, foi uma questão para mim. E quando eu começo a ter esse olhar mais crítico, é quando eu passo a me potencializar enquanto uma pessoa LGBT e que eu passo a não ligar mais para isso, assim. Então, isso me proporcionou a conseguir hoje amar livremente, falar sobre minha sexualidade livremente, viver livremente e sem se preocupar com comentários, com olhares maldosos das pessoas indígenas e não indígenas, né? Porque, enfim, estou num contexto em que estou aqui em Brasília, né, trabalhando, e que eu estou aqui suscetível, né, ao racismo e à LGBTfobia, né? Então, esse processo de me conhecer e de ter um olhar crítico para a sociedade faz com que eu não seja tão afetado assim com os preconceitos externos. Massa. Às vezes a gente está num contexto de violência tão profundo e naturalizado, né, que a gente demora a entender que aquilo ali é uma violência. Falo pelo meu processo, assim mesmo. Tem coisas que ainda tenho dificuldade para superar, mas que olhando agora um pouco mais distante do território, eu consigo enxergar que aquilo era e é uma violência, sabe? Bom, mas vamos falar de coisa boa. E o amor? Como tá? Qual foi sua história romântica mais louca e engraçada? Mas tudo bem se você não quiser, não se sentir à vontade para compartilhar, tá? Eu não tô, não. Não tá tendo amor, no caso. Não, eu sou solteiro, assim, faz uns 3 anos. Namorei uma vez só na minha vida. Foi ótimo, assim, foi uma experiência incrível. Mas no momento não tem nenhum. Só a fé mesmo, mas de resto nada, assim. Já anotem o perfil Nada dele aí, demais. gente. Só a E fé. qual foi a história mais louca? História mais louca, eu acho que foi o meu relacionamento inteiro, porque nós éramos de estados diferentes, né? Então vivíamos numa ponte aérea, assim, mensalmente. Então fazer isso dar certo por 2 anos, eu acho que foi uma coisa muito doida, assim, mas também foi muito bom, uma experiência maravilhosa, de que eu apresentei para minha família quando eu levei a primeira vez lá em casa, na minha comunidade. Minha família toda recebeu a gente com bolo, recebeu com tudo, assim, como se fosse um aniversário mesmo. E eu acho muito interessante essa questão, porque essa experiência também, né, de relacionamento, porque ali mesmo eu tive certeza que minha família realmente é acolhedora da forma que demonstravam ser quando foi aquele meu primeiro processo de me assumir, né? Então foi muito interessante nessa parte. Que legal. E com certeza essa afetividade da família ajuda nesse processo, né? O que você mais gostou assim que a sua família fez nesse processo de aceitação, de acolhimento, que você acha que é o que te marcou para a vida? Eu acho que esse processo
de aproximação mesmo, assim, para mim sempre vai ser o pilar de tudo, de aproximação da minha mãe, né? Porque a gente sempre foi muito junto, assim, sempre moramos junto desde sempre, eu e ela. Então, quando eu assumo meu relacionamento para ela, assim, ela se aproxima muito da gente e tal, e nós fizemos muitas viagens juntos, então isso foi muito bom, assim, eu acho que essa é o pilar, assim, de tudo para mim. Que legal. Bom, uma interação agora com os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, linkado com a gente e quer participar. Conta aqui pra gente no nosso número 61 99682 1507. Se você já se sentiu deslocado, envie um áudio, uma palavra, um texto que remeta a esse processo, né, da sua história e algo que te dê força também. Vamos criar um rio de histórias para trazer aqui para os próximos Tibiras. Danilo, vamos falar um pouquinho agora sobre militância e política? Vamos. Você é um dos fundadores do coletivo Tibira, uma pessoa muito importante no que tange a luta LGBTQIA+ indígena no Brasil. Conta pra gente como foi que nasceu o Tibira e como ele tem atuado. A ideia do Tibira surge após essa reportagem do G1, né, em que é publicizada essa questão, e aí diversos indígenas LGBTs começam a entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que era privado ainda, inclusive. E aí o povo começa a me procurar, assim, tentar conversar comigo para falar sobre o assunto. E eu acho muito bom, eu achei que foi um retorno muito bom, assim, apesar de vários comentários negativos, né? Porque eu comecei a ver a quantidade de indígenas que se entendem enquanto pessoas LGBTQIA+, que passam a me mandar mensagem, falar que a reportagem de alguma forma afetou eles, né, e tal, fez criar também uma crítica relacionada a isso, de se entender também desse processo de entendimento de si, né. E isso foi em 2019, assim, que a gente iniciou, né? Teve a ideia de criar o coletivo em maio de 2019 e a gente deu o nome de Tibira para ressignificar o primeiro caso de homofobia documentado na história do país, né? Então, o Tibira vem desse caso de um assassinato contra um indígena LGBTQIA+, né? Enfim, o termo também hoje já começamos a discutir sobre, mas que a gente quis ressignificar e trazer visibilidade para esse caso e também visibilidade para as indígenas LGBTs que hoje estão aí resistindo dentro dos seus territórios. E surge daí com outros 6 integrantes, né, de diversas etnias também e de diversas regiões. Tem Terena, tem Guajajara, tem Boi-Bororo. Então, a gente tem uma pluralidade de pessoas, de povos, de regiões e também de corpos, né? Tem pessoas trans, não binárias, sapatão, gays, enfim, tudo lá. E quantas pessoas fazem parte do coletivo hoje? A gente enquanto fundadores, seguimos sendo 7, mas a gente está num processo de reestruturação e de ampliação da atuação mesmo do coletivo, né? Então, dentro do acampamento Terra Livre desse ano, que aconteceu, nós nos juntamos com diversos LGBTs que fazem parte dessa mobilização também, né? Sentamos e elegemos representantes de todos os estados, assim. Então, a gente tem indígenas LGBTs que representam o coletivo Tibira em todos esses estados do Brasil, né? Então, de fundadores temos 7, mas de representantes tem bicho espalhada pelo país inteiro. Que legal. E um dos momentos mais importantes do acampamento Terra Livre, que eu considero, é o momento de manifestação das manas. Né? Nos 2 últimos teve a leitura do manifesto LGBTQIA+. E conta pra gente como é esse processo, né? Levar essa pauta, né, para dentro do acampamento Terra Livre a maior mobilização do país e quem dirá pelo mundo, assim, é a pluralidade, é a diversidade de povos que tem, né? Então, quando a gente levou pela primeira vez como uma pauta, né, de plenária, a gente tinha muito receio de como as pessoas, né, os indígenas, os povos, as pessoas que estavam lá, iam receber essa discussão. Então, na primeira plenária que a gente realizou presencial, né, que foi em 2021, eu acho,
A gente fez uma plenária, colocou muitas LGBTs lá indígenas, porque a gente queria mostrar essa diversidade que existíamos mesmo, né? Porque tem, de um lado, certa tentativa de apagamento sobre essa pauta, nós, né? E foi pelo contrário, assim, foi muito lindo, né? Que a plenária encheu, muitas pessoas vibrando horrores. E foi muito legal a receptividade das pessoas e também a visibilidade que a gente teve naquele momento. Organizar esses momentos dentro do acampamento Terra Livre, eu acho que é um momento bem esperado mesmo, mas é um momento desafiador, porque a gente nunca vai saber assim como será, né, mesmo a recepção das pessoas. E também, quanto mais a gente dá visibilidade para algum assunto, quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente está suscetível a levar, né, algum tipo de repressão e tudo mais. Mas a gente, mesmo com isso, a gente tem conseguido muitos ganhos, assim. O acampamento tem dado muita visibilidade para a gente dialogou com diversos deputados já relacionados à pauta, que inclusive já entrou em contato com a gente para propor projetos de lei. Então, a gente tem esses riscos, né, que é as repressões, mas tem o lado positivo, que é o que a gente mais foca, né? Então, o acampamento tem abrido muito espaço para a gente para falar sobre e também mostrar, né, nossa pluralidade, mostrar nossa cultura. Enfim, tem vários LGBTs indígenas artistas, então a gente convida todo mundo, convida as designers, chama as bichas todas para mobilizar lá, faz uma frente, inventa um Performance. ato, uma performance, né? E surge assim, até que em 2023 a gente fez a primeira ballroom indígena, né? Dentro do acampamento Terra Livre, que foi muito legal, durou 2 horas, a gente nem imaginava, né? Foi muito legal. Mas que foi muito lindo, assim, as pessoas se sentem muito à vontade, muito livres naquele momento. Então, eu acho que é isso que a gente consegue sentar e sempre propor novos atos, novas ações dentro do acampamento, porque a gente sabe que é um espaço que a gente vai se sentir acolhido. E como você vê essa união do movimento indígena com a luta LGBTQIA+ indígena? Esse diálogo, ele é aberto? Tem uma força nessa aliança? Como é esse processo? Sim, eu acho que é uma coisa que a gente sempre deixa muito explícito, assim, que antes de qualquer questão a gente é indígena, né? Então, em todas as nossas pautas e tudo que a gente for defender vai ser relacionada e alinhada com as pautas e as demandas do movimento indígena, né? Uma questão que a gente sempre quer deixar claro é que não tem como falar sobre uma união de povos, né, sem deixando alguém para trás, seja falando sobre a questão de gênero relacionada à pauta das mulheres, seja a pauta ambiental, seja a pauta de diversidade de gênero e sexualidade. Não tem como deixar uma pauta para trás, senão vai ser uma de nós sendo desassistidas. E isso seria muito injusto, principalmente quando você olha para dentro de um acampamento, quando você olha para dentro de uma marcha que a gente está descendo do acampamento para o Congresso Nacional e tem várias LGBTs lá, tem várias mulheres lá, vários anciãos, várias crianças. Então, não tem como separar o movimento indígena, os direitos indígenas por núcleos e por caixinhas, porque no final, quem soma 8.000 pessoas numa marcha somos todos nós, né? Então, dialogar sobre isso, dialogar sobre o movimento indígena, dialogar sobre essas questões de gênero e sexualidade dentro do contexto indígena, para a gente sempre vai ser uma honra, porque falar dessa interseccionalidade, né, falar sobre o quão as mudanças climáticas impactam dos nossos corpos de forma diferente do que para um homem cis, do que para uma mulher cis, também dar visibilidade a essas pessoas, né? Porque quando a gente trata sobre como a sociedade, como a gente lida com a sociedade dentro desses recortes, a gente sempre vai ver que um homem cis que tem passabilidade e tudo mais pode não ser suscetível ao racismo, por exemplo, na cidade, enquanto uma LGBT indígena afeminada que anda pela cidade vai sofrer muito de uma forma totalmente diferente, sabe? Então, entender sobre esses recortes, entender que a pauta indígena é interseccional e que não há como falar sobre movimento indígena deixando alguém para trás e invisibilizando o outro, né? E também entender que todas as demandas do movimento indígena são prioritárias
Então, a demarcação de terras é o pilar de tudo, e aí a gente faz os recortes para as políticas públicas, né? De acesso à saúde, educação, e também entender que a gente está nessa luta defendendo nosso território junto com grandes lideranças indígenas, né? A gente também está lutando contra o marco temporal, a gente também está lutando contra a mineração em terras indígenas, então não há espaço para você não falar sobre o que a gente também demanda. Que legal. E agora pensando nos desafios que os indígenas LGBTQIA+ enfrentam hoje, dentro e fora das aldeias, a gente tem avançado, a gente tem retrocedido, como está esse processo? Eu acho que a gente avançou bastante, assim, desde quando a gente começou, mas a gente ainda presencia, né, muitas violências. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção é mesmo o estudo da Fiocruz, junto com a Universidade de Harvard, quando traz o índice de suicídio entre pessoas indígenas na margem de 10 anos, né, que a gente vê que é um número alarmante e que, se for levar em consideração a média nacional, é 3 vezes maior, inclusive, né? Mas esses índices de suicídio não traz um recorte, por exemplo, sobre a questão da ausência da demarcação, a ausência da proteção territorial e também da questão das violências de gênero e sexualidade dentro do contexto indígena, porque se por um lado eu que tenho a minha família que me acolhe de todas as formas possíveis, não é a mesma realidade de diversos outros parentes, sabe? Eu dentro do Tecendo Direitos, que é um programa do Ministério dos Povos Indígenas, a gente fez diversos seminários de escuta nas 5 regiões do país, e aí em nenhuma delas a gente escutou casos de, por exemplo, pais que expulsaram seus filhos de casa e tiveram que ir para cidades, pessoas que saíram de suas casas, de seus territórios mesmo, por causa dessa ausência de relação, né, com a própria comunidade, porque, enfim, de alguma forma cortou-se o laço com a comunidade, de assassinato mesmo de pessoas LGBTs indígenas pela questão da identidade mesmo. E, recentemente, inclusive, a gente teve um caso, né, de assassinato de uma trans do povo Guajajara, a Rubi, e que foi violentamente assassinada. Então, a gente lida com esse cenário, mas a gente procura de uma forma muito voluntária mesmo, né? Porque a gente não ganha para estar dentro da mobilização, para estar dentro da militância. Então, o coletivo ele age dessa forma totalmente voluntária de todo mundo, atuando para isso, né? A gente dialogou com a deputada Célia, que ano passado, junto com a deputada Erika Hilton, protocolou dentro da Câmara dos Deputados um pedido, um projeto de lei para que Tibira fosse reconhecido como herói da pátria, né, para entrar dentro do livro do Brasil como herói da pátria, reconhecendo essa importância, né, e todo esse processo de violência que ele sofreu. A gente também está dialogando, por exemplo, com a assessoria, né, da deputada Duda Salabert para propor um projeto de lei sobre seguridade, moradia, educação, saúde, respeito à arte, enfim, à identidade de gênero das pessoas, cultura, relacionando tudo isso e pensando em políticas específicas para pessoas indígenas LGBTQIA+. Então, a proposta é para revisar algumas leis que já existem, políticas públicas que já existem, mas também propor, né, muitas questões dentro disso que a gente sabe que dentro dessas políticas, em alguns momentos, elas acabam não contemplando a realidade dos povos indígenas, né? O próprio Ministério ele tem atuado, né, a partir da coordenação LGBT para trazer e construir, propor políticas públicas para pessoas indígenas LGBTQIA+. E a gente também, recentemente, ingressou dentro do Comitê de Saúde, né, LGBTQIA+, do próprio Ministério da Saúde, que nos convidou para compor esse comitê para falar sobre as políticas públicas. Então, a gente tem visto caminhos possíveis a partir de todos esses cenários que a gente encontra, né? E procurando, a partir disso, costurar mesmo possibilidades de cobrar a visibilidade e políticas públicas efetivas para a gente, né? Porque, de alguma forma, a questão das políticas públicas em si e o desenho delas acaba não
dentro das comunidades as pessoas acabam não entendendo, muitas vezes nem sabem, por exemplo, que existe a possibilidade de retificar o nome. Então, isso também é uma demanda que a gente traz, né? A gente tem tentado fazer com que o Ministério Público, enfim, a DPU, por exemplo, dialogue com a gente para tentar fazer com que isso chegue dentro dos territórios para essas pessoas. Caraca, muito importante a atuação do Coletivo Tibira, né? Mano, se você pudesse, por um minuto, falar com governantes e instituições, o que você diria sobre direitos indígenas LGBTQIA+. Nossa, eu acho que... O que eu diria sobre direitos indígenas? Eu acho que, primeiro, respeitar a nossa Constituição, né? A gente está dentro de um contexto político muito difícil para os povos indígenas, porque a todo momento são tentativas de retrocessos ao que a gente já tem garantido dentro da própria Constituição. Então, primeiro, respeitar a base dos direitos civis, sociais e humanos, né? Um olhar atento para as políticas públicas, porque muitas delas acabam falhando quando diz respeito ao acesso ou não das pessoas ao que já existe, né? Então, acho que seria mais ou menos essa ideia e apoio os coletivos independentes. Existe algum projeto ou iniciativa que está rolando agora e que você gostaria que mais pessoas conhecessem e apoiassem? Sim, a gente tem parceria com a Rede Arandu, que é uma rede daqui da Universidade de Brasília, inclusive, que trata sobre... É uma rede de pesquisa com pesquisadores indígenas e não indígenas que trazem a pauta LGBT indígena para dentro e que a gente constrói alguns projetos, se inscreve para editais. Então, a partir dessas iniciativas, assim, a gente tem conseguido... colocar em prática mesmo alguns sonhos, né, que a gente tem. Então, eu acho que a Rede Arandu é um pilar dessa questão, mas também, por exemplo, a gente tem dialogado com governantes, com representações das próprias Nações Unidas, porque tem uma proposta de criar um caucus voltado para indígenas LGBTQIA+, né? Então, seria um passo muito importante, porque um caucus dentro das Nações Unidas para esse recorte específico é também você trazer o olhar internacional, né, para dentro da nossa realidade, também entendendo que não é só no Brasil que há indígenas LGBTQIA+, e não é só no Brasil que há coletivos LGBTQIA+. Eu fui para Genebra, conheci indígenas Two Spirits, por exemplo, que são do Canadá e dos Estados Unidos, que trazem essa narrativa, né? E que é muito linda essa discussão que eles têm, que tem vários projetos, tem associações, inclusive, realizam paradas LGBTs, de indígenas LGBTs dentro do próprio território. Então, fazer essas trocas com eles foi muito interessante, foi muito legal. E a gente voltou, assim, a gente volta para o Brasil com essa sede, né, de cada vez mais estar, pelo menos, nos pés deles, assim, em relação a ganhos, em relação a políticas que eles já têm garantidas, né, específica para indígenas LGBTQIA+, porque os Two Spirits, eles tem essa demanda, tem essa pauta muito antiga, né? E a questão de Two Spirits é só relacionada a gênero e sexualidade, mas eu fui procurar saber e é relacionada à relação espiritual que eles têm e não com a identidade de gênero em si. Que essa relação, enquanto povos dali da região do norte, é mais com... tem essa questão espiritual relacionada a tipo um xamanismo, algo nesse sentido, e que eles trazem isso para si, convidando até as pessoas que não são LGBTs a se entenderem como Two Spirits, que é um processo de retomada consigo e com sua ancestralidade. Eu acho isso muito legal, assim, essa troca com eles. Caraca, chega, arrepiei aqui. Danilo, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito ser o nosso primeiro entrevistado aqui no Tibira. A sua trajetória, a sua presença aqui hoje é muito importante para a nossa luta. Eu te admiro muito enquanto profissional, enquanto militante da nossa causa. E eu quero deixar o microfone aberto para você hoje e sempre, para o coletivo também. E para tu mandar um recado, uma mensagem final para os jovens que estão lá do outro lado nos ouvindo. Eu agradeço o convite. Eu acho que esse espaço dentro da Rádio Nacional dos Povos
extremamente importante, porque falar da nossa realidade é bem difícil, né? Então, falar sobre povos indígenas é difícil, falar sobre LGBTs é ainda mais, assim, é uma dupla dificuldade, uma dupla jornada de luta, mas que a gente segue firme, né? Porque não é só pela gente, pelo menos é a partir desse ponto que eu entendo, e que o coletivo também segue aí, sempre resistindo, lutando pelos direitos de todas nós. Muito obrigado, Danilo. Tibira é ancestralidade, resistência, diversidade e alegria. Muito obrigado, Danilo Tupiniquim, por compartilhar sua história, sua trajetória e nos lembrar que ser indígena e LGBT é um ato de coragem, amor, resistência e futuro. Que cada ouvinte leve hoje consigo a força de um rio que corre, que resiste, que acolhe e que transforma. E estamos encerrando o primeiro Tibira de hoje. Se você que nos ouviu se encantou com esse mar de resistência, quer compartilhar sua história, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 61 99682 1507. Repetindo, 61 99682 1507.